Eu vou copiar o link para. Deixa eu fazer pelo link. Convidando, a gente vai fazer direto, sem esperar, porque vai ficar uma aula, tá certo? Irei começar. Não sei se. Deixa eu voltar aqui. Se já está dando para ouvir essa música, né? Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui para. Agora eu vou compartilhar outra tela. Que não é essa, só um minuto. Vou ver aqui. Esta daqui. Ok. Deixa eu voltar para a gravação. Gente, dá para ver. Agora vai dar. Só eu que não estou vendo. Deixa eu ver se deu certo. Compartilhar. Compartilhar. Assim mesmo. Não sei se está dando para ver. Eu acho que já era para estar compartilhado. Porque eu não estou vendo. Parar de compartilhar. Vamos de novo. Ok. Neste formato, não. Prefiro neste. Ah, agora sim. Vamos lá, oficialmente. Diminuir aqui o brilho. O tema, né? Eu não sei se deu para ver. Lá no início eu mostrei o desenhozinho, a imagem do convite que eu mandei no WhatsApp, tá? Que o tema que a gente vai falar agora, que a gente vai falar hoje é harmonização da mente. Num mundo onde as pessoas só falam de harmonização facial, né? E eu não estou criticando, não, tá, gente? Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer também, se Deus quiser. Mas a gente também não pode esquecer de uma das partes super importantes da nossa vida, que é a nossa mente, né? Para quem estuda um pouco mais, e hoje em dia, inclusive a medicina, médicos reconhecem o poder mesmo, assim, em todos os sentidos, tanto positivo quanto negativo da nossa mente, né? Em questão de saúde, de doença, de tudo. E vamos lá entender e trabalhar um pouco esse conceito da harmonização da mente, né? Claro que é uma brincadeira, mas o intuito é transformar mesmo, tá?
E aí o tema é bem-estar no trabalho. Aqui está na academia, mas se refere à academia faculdade, tá? Então vamos lá. Iniciando o nosso tema, não sei se vocês vão acompanhar o mouse, vai dar para ver. Bem-estar e saúde mental no trabalho e na universidade, que é isso mesmo, tá? Vamos iniciar para entender. Ai, socorro. Vamos ver se aqui vai. Primeiro ponto, autoconfiança no trabalho. Para você desenvolver autoconfiança, o primeiro de todos os passos é conhecer seus pontos fortes. Mas aí eu sei que a maioria de nós trabalha mais com os nossos pontos fracos. Nós temos o costume de olhar para os nossos pontos fracos e só para eles. Né? É incrível o quanto a gente olha para os nossos pontos fracos e nos criticamos muito. E quando se trata do outro, nós fazemos o quê? Olhamos os pontos fortes, não é? Primeiro de tudo, essa é a primeira tarefinha de casa. Você não vai esquecer, você vai anotar e você vai fazer isso. Vai anotar seus pontos fortes. Deixa eu desligar aqui essa. E segundo de tudo, deixa eu até clicar aqui só para ficar mais claro, tá? Como que você vai conhecer seus pontos fortes? Primeiro de tudo, a autoavaliação deveria estar em primeiro lugar, deve estar em primeiro lugar, tá? Mas vamos por essa ordem aqui. Feedback de gerentes. Kessia, mas o meu gerente, ele é narcisista, ele é tóxico, ele é ruim, ele... Então, você já sabe que ele não é uma pessoa boa, confiável para se obter feedback, certo? Se você já tem noção do perfil da pessoa, por que que você vai... Ah, mas é porque eu tô lá todo dia e dói. Eu sei que dói, tá? Mas a gente lá no final vamos aprender a como... tem até um termo, uma palavrinha. Quando chegar lá, vocês vão entender melhor, mas é o seguinte: tem um termo da psicanálise que é mecanismo de defesa. Aí lá no final desse trabalho aqui, desse vídeo, dessa apresentação, a gente vai trabalhar e aprender a um outro termo, ao contrário do mecanismo de defesa, que são estratégias de defesa. O mecanismo de defesa, ele é inconsciente, é uma defesa do seu cérebro, e ele trabalha muitas vezes contra você. Mas a estratégia de defesa é uma questão consciente e você que vai aprender a criá-las para se defender, ok? Mas vamos lá. Primeiramente, feedback de gerentes. Eu vou dar o meu exemplo. Eu, quando cheguei no meu primeiro local de trabalho oficial, porque eu já trabalhei assim em lojas da família, por exemplo, e, e assim, claro que não é a mesma coisa, não é um ambiente 100% profissional família, né, gente? Quando eu fui trabalhar no meu primeiro ambiente profissional, eu cheguei toda insegura, porque assim, uma coisa que eu tive e que às vezes eu ainda luto um pouquinho para me aceitar, que eu vejo ainda algumas pessoas julgando, é a questão do meu jeito. Ah, porque tem um jeito que às vezes parece adolescente ou que parece infantil. Só que sou eu, né? Talvez seja até um mecanismo de defesa, porque eu tenho a minha história, né? Mas, enfim, mesmo eu chegando no trabalho com minhas inseguranças, eu fui super bem recebida, super respeitada. Ninguém nunca me desrespeitou. Quer dizer, já teve sim, mas não foi uma pessoa importante. É uma outra história. Mas a minha gerente, ou seja, é um ambiente escolar, era a diretora, né? Ela nunca jamais me diminuiu nem nada do tipo. Pelo contrário, ela sempre falou: olha, você é uma ótima profissional. Ela confiou, pessoas da família dela para fazerem terapia comigo. Enfim, eu tenho esse feedback de um gerente, certo? Você vai olhar o seu. Autoavaliação. Como que é? Se você vai conhecer seus pontos fortes. Você vai olhar seus pontos fortes.
Mas eu tenho um monte de ponto fraco. Calma, respira. Olha os seus pontos fortes. Anota, faz essa lição, essa tarefa de casa. E, em terceiro lugar, aqui é o treinamento profissional. O que que é? Você treinar suas habilidades no seu trabalho. É normal você chegar num ambiente novo, num trabalho novo, você não saber fazer. Eu acho que você se cobra muito, porque as outras pessoas que estão lá já sabem fazer. Quando elas chegaram, elas não sabiam. Então você precisa, você. É normal, treinamento profissional. Mas vamos lá, recapitulando, por que que a gente falou tudo isso? A gente estava falando dos conhecer seus pontos fortes, que é importante para o quê? Para a autoconfiança no trabalho. Em segundo lugar, lista de vitórias. O que que é isso? Você vai registrar suas contribuições, certo, no trabalho. E aqui eu falo o que você tem que fazer mesmo no trabalho, qual é a sua lição, qual é a sua missão ali. Ah, eu sou secretária, então a sua missão é fazer o trabalho de uma secretária. Você está ali, você vai registrar a sua contribuição. Só a contribuição de um secretário é a mesma do diretor? Não. A contribuição do secretário é a mesma de um pedagogo? Não. Por que que você está se cobrando, achando que você tem que ser igual um pedagogo, igual um professor? Enfim, olha para a tua empresa aí, olha para o teu trabalho. Ah, mas eu sou manicure e tal cabeleireira tem mais habilidade de falar. Tá, é ela, sabe? Você tem habilidade em fazer unha, que eu acho que foi esse o exemplo que eu dei, já saiu da cabeça. Mas, em segundo lugar, se atente a elogios de colegas. Se você parar para prestar atenção, você já ouviu elogios, sim. Só que, como você ouviu uma crítica, vamos lá, você escutou três, cinco elogios. Ótimo. Para você, ó, passou, você nem percebeu. Mas você escutou uma crítica, se derrubou. Se atente a elogios, lembre-se dos elogios. E em terceiro lugar, solução de problemas. O quê? Como? Você vai criar a habilidade de solucionar problemas. Quais problemas? Os problemas referentes à sua área de atuação e os problemas psicológicos, emocionais seus, de comportamento, enfim. Você precisa focar na solução de problemas, tá? Mas é por isso que a gente está aqui, para aprender. Aqui no terceiro ponto de como desenvolver autoconfiança no trabalho é o uso de tecnologias, ok? Gente, é uma coisa que eu tenho tentado aprender, né? Eu tô aqui gravando, ó, eu acho que eu tô gravando, né? Espero que dê certo. Mas tentando cada dia mais aprender a usar a IA. Gente, a IA, tem gente que tem preconceito. A inteligência artificial, ela foi criada para nos ajudar, para facilitar nosso trabalho. Kécia, mas a IA vai substituir o trabalho humano em 2040? Ou então, assim, se nós nos calarmos mesmo, né? Porque, olha, eu vou falar até uma coisa que meio, não sei qual é a palavra. Muitas pessoas, ou que não acreditam em Deus, enfim, né? Tá tudo bem. Mas, tipo assim, algumas pessoas não entenderam a grandeza de Deus, né? Deus ali, o Criador, que criou tudo, o universo inteiro, tudo, né? Criou, inclusive nós, porque nós temos células, nós temos, qual é a palavra? Prótons, nêutrons, átomos, enfim. E aí fomos criados por aquela inteligência maior, inteligência superior. E as pessoas não entenderam, as pessoas não entenderam e não deram o devido valor ao Criador. Só que mesmo assim, essa criatura nunca vai ser maior do que o Criador, do que Deus. Da mesma forma é a inteligência artificial. Entenda uma coisa. Ah, mas ela pensa mais rápido do que eu, ela cria coisas que eu não consigo. Mas ela foi criada por você, por humanos, ela foi criada por você. Então, mesmo, ela é uma cria sua. Ah, mas não é minha.
É, nós temos total capacidade de criarmos qualquer coisa que a gente quiser. A questão tá, a gente não treinou, a gente não lê, a gente não estuda, e é só isso. É só isso. Vamos lá. Deixa eu até ver onde que eu parei aqui. Ah, uso da tecnologia. IA para descrição pessoal. Você pode se usar da IA para se entender. Se entender, não. Para se autoafirmar, tá? E para superação da modéstia. Eu posso depois deixar explicado tarefinhas de como a gente pode fazer isso. Só que você pode se utilizar da tecnologia para isso, tá? Para se. Qual foi a palavra que eu falei? Não é se entender. Se entender, você não se entende através de uma tecnologia, né? Pelo contrário. É, Enfim, se autoafirmar, ok? Se. É isso. É isso. Tanto para isso quanto para o seu trabalho. Você pode e deve usar a tecnologia para melhorar o seu desempenho no trabalho. Mas vamos parar um pouquinho de falar de trabalho, vamos falar de musicoterapia, que é um assunto que eu venho querendo falar com vocês. Aliás, esse é o tema do mês, tá? Esse é o tema do mês. Os benefícios da musicoterapia para o trabalhador, redução de estresse, aumento da produtividade, melhora do clima ali organizacional e estímulo à criatividade. Não sei vocês, mas assim, vocês já colocaram assim uma música e aquela música despertou assim um pensamento, uma ideia em você que você falou, caraca, é isso. A música tem esse poder, tá, gente? E os riscos? Que riscos? A gente está falando de quê? A gente está falando da não musicoterapia. Quando não se aplica a musicoterapia à vida, né? Ao trabalho. Aqui a gente está falando de trabalho. Depois eu vou trazer para a vida. Sobrecarga de tarefas, porque você não vai estar curtindo, você não vai estar se divertindo, você vai estar só no modo automático. E a gente não pode ficar nesse modo a vida inteira. A gente não pode, isso adoece, o ser humano não foi feito para isso. Sobrecarga de tarefa, burnout e absenteísmo, que eu... Ah, lembrei que é. Absenteísmo é quando você começa a querer se afastar do trabalho sem motivo aparente. Você começa a faltar, entendeu? Você cria, inventa mil desculpas para não ir para o trabalho. As pessoas normalizaram isso, isso não é normal. Não é normal. Um ambiente de trabalho tem que ser produtivo, mas primeiramente tem que ser saudável. Não é normal absenteísmo. Absenteísmo é quase o ápice, assim. Você começa com absenteísmo e aí vai para o burnout. E aí, burnout, você já sabe que já é saúde, né? Problema de saúde. Problema de saúde. Mas vamos lá. Quais as estratégias clínicas? Música funcional. Existe esse conceito, tá? Eu vou me aprofundar com vocês no grupo. Mas aqui são músicas que têm aquela função, uma função específica. Salas de bem-estar, ok? Que é o quê? No trabalho deveriam existir essas salas de bem-estar. Nem todo trabalho tem um psicólogo, né? E às vezes, quando tem aquele psicólogo é voltado só para corporativismo mesmo, né? Não está muito interessado, 100% interessado na saúde do funcionário. Complicado. Gestão humanizada é uma coisa que a gente entende que é necessário, que precisa, que precisaria, mas que nem todo lugar tem, né?
Então, aqui, eu acredito que a ordem também poderia ser o inverso, né? A gente começaria com estratégias clínicas, depois mostraria os riscos e depois os benefícios da musicoterapia. Ai, socorro. Deixa eu ver se eu fecho todos de uma vez. Fechei. E aí, vamos lá para o próximo, que é faculdade, né? Ambiente educativo. Você está lá. Você é um estudante aí universitário. E é um ambiente que, assim, eu, obviamente, já passei por isso. E se você não tiver cuidado, se você não tiver noção, você realmente sofre. Diversas vezes eu quis desistir do meu curso e eu não desisti por causa da minha mãe. Isso aí, esse mérito eu devo a ela. Isso aí, se não fosse por ela, eu teria desistido. Porque quando a gente está fazendo um curso, não sei as outras áreas, mas em psicologia a gente entra numa crise existencial, vocês não sabem. Mas vamos lá. Pressão acadêmica, isso aí seria em qualquer curso. O isolamento na pandemia causou muitos transtornos mesmo, né? Prejudicou muito. Medo do futuro, com certeza, né? E, infelizmente, pode acontecer também pensamentos ou ideação suicida. É um tema que é difícil para muitas pessoas, mas a gente não pode negar. A gente tem que conversar, a gente tem que falar sobre isso, tá? Musicoterapia online. Podemos e vamos criar um grupo terapêutico virtual, acolhimento e escuta, e sentimento de pertencimento. O que que é isso? Quando você está ali num grupo das pessoas que pensam ou igual ou parecido com você, ou que entendem, né? E tudo isso é possível dentro de um grupo terapêutico virtual, de musicoterapia online, tá? Os conceitos terapêuticos são identidade sonora, né? Que é o quê? São os sons que fazem parte da sua identidade. Vou dar um exemplo. O barulho do útero da sua mãe, eu acho que é assim que fala, né? Quando você estava na barriga da sua mãe, é o barulho da barriga da sua mãe. Eu imagino que todos nós, assim como temos cheiros diferentes, nós também temos barulhos diferentes. Então, a barriga da sua mãe fazia um barulho que você, óbvio que você não vai lembrar conscientemente, mas aí o teu inconsciente sabe, vai lembrar, vai saber qual que é. E, é, beleza, o som eu vou falar da barriga, eu não estou sabendo se é do útero da sua mãe. E aí você cresceu num sítio, e aí o barulho, desde sua infância, os barulhos que lhe são familiares é latido de cachorro, é, vento, barulho da roça. Isso aí faz parte da tua identidade sonora. É por isso que muita gente hoje em dia só sabe ouvir música ruim, né? No sentido de letras ruins, porque elas cresceram ouvindo isso. Enfim, né? Continente sonoro, que tem a ver com o lugar ali que você está incluso, que você está envolvido, que você mora, né? Enfim, este aqui, no momento, deixa eu ver se eu consigo me lembrar. É um conceito da psicologia, que também tem a ver com musicoterapia. Mas agora, no momento, eu não estou lembrada. Vou trazer também no grupo o conceito. Ressignificação por canções. Ressignificar. É possível ressignificar crenças e memórias através de canções. Vocês acreditam que é muito mais rápido e muito mais fácil ressignificar uma crença através de uma música do que
do que por um trabalho. E eu tô falando só de velocidade, tá, gente? Eu não tô falando que num trabalho terapêutico não vai ter, é claro que vai. Só que muitas vezes a velocidade é muito mais demorada, tá? A música tem um poder assim infinito, tá? Mas vamos agora para o nosso último ponto, para a gente encerrar, psicodinâmica no trabalho, que a gente trabalha o conceito de subjetividade, precarização e espaço público. Subjetividade. É o trabalho real versus o trabalho prescrito. O que que é isso? Trabalho real é o que você realmente tem que fazer, faz parte ali da tua função. E o prescrito é o que você muitas vezes faz além ou fora a parte, enfim. Inteligência prática é um conceito que nem todos têm, mas isso é normal, a gente vai aprender juntos. E construção da identidade. Como e aonde eu estou falando no trabalho, tá? Isso é normal, você você ter uma identidade em casa e uma identidade no trabalho. Você precisa entender isso e tentar também ser fiel à tua base. Porque mesmo que você tenha várias camadas, várias facetas, mesmo que você seja um camaleão, uma base, uma essência nós temos. Mas esse camaleão, ele também é normal, tá? Super normal. Precarização, vamos lá, o que que é isso? Trabalhamos com insegurança laboral, que é insegurança no trabalho mesmo. Trabalhamos com a banalização da injustiça. Gente, aqui já entra a questão do da falta de autorrespeito, né? Quando alguém injustiça a gente, e você só vai deixando, só vai deixando, só vai deixando, você está banalizando a injustiça contra você mesma, que ainda é talvez pior, né? E aqui é bem junto, bem colado com o conceito do sofrimento ético, que o que é? Às vezes um gestor abusivo, às vezes um colega, não sei. E aí você vai aguentando tanto, você vai banalizando tanto essa injustiça que você entra num conceito do sofrimento ético, que é tipo assim, não vou entregar fulano, não vou conversar com fulano, porque você acha que tem a ver com uma questão ética tua, mas na verdade é uma questão ética da pessoa, certo? E você não fez nada, não está fazendo nada, e você entra no sofrimento ético, coisa que você não deveria estar fazendo. Por fim, temos aqui o conceito de espaço público, que todo ambiente de trabalho ou acadêmico deveria ter, que é fala e escuta coletiva. Se você não tem isso no seu trabalho, na tua universidade, não tem esse espaço de fala e escuta coletiva, você está claramente em um ambiente tóxico, ok? Reconhecimento pelos pares, né? Eu tenho certeza que você é o tipo de pessoa que olha e reconhece o trabalho das pessoas. Então, deixe as pessoas reconhecerem os seus, ou então reconheça que as pessoas reconhecem o seu. Faça o seu. Volta lá no início. Se você acha que não consegue, treina. Mas também olha teus pontos positivos, olha. E, por fim, estratégias de defesa, que é justamente o que eu falei, né, lá no início, que é assim, se você antes tinha mecanismo de defesa inconsciente para se defender, ou seja, você se fechava, você evitava situações, evitava conflitos, isso é um mecanismo de defesa para você se proteger. Você agora precisa focar em estratégias de defesa, que é se proteger conscientemente, tá? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado
esses conceitos, eu vou aprofundar em outros momentos, mas nesse momento foi isso, tá? Tchau, tchau. Bom dia. Agora deixa eu abrir aqui. Vamos. Relacionamento. Existem brigas, discussões, desentendimentos, e não há nenhuma maneira melhor do que